Pastor da Igreja Pentecostal, Ministério resgatado, detido pelo crime de falsificação de vistos. Polícia Nacional deteve 20 cidadãos arrolados em vários crimes em consequência das operações Escape e Engano. Jornalistas capacitados em matérias sobre política de concorrência e mercado. Saudações, confere agora as notícias no seu ponto informativo. O Serviço de Investigação Criminal de Luanda deteve 2 cidadãos nacionais implicados nos crimes de falsificação de documentos e vistos falsos. Dentre eles, um pastor da Igreja Pentecostal do Ministério resgatado. Nos últimos anos, o sonho de muitos angolanos é migrarem para outras paragens do mundo em busca de outras oportunidades. Mas só que estes senhores viram seus sonhos adiados de conhecerem o país do samba por terem sido burlados com documentos e vistos de viagem falsos. Dá o quê? O visto do quê? Do Brasil. E gastou quanto? 1.800.000 cada pessoa. Só. Sim. E isso aconteceu em que período, em que mês? O mês de dezembro. Sim. E como é que se sente nesse momento? Mano, não sei, tipo que vou desmaiar, tipo que vou fazer mesmo o que não estou sentindo mesmo bem. Não estou sentindo bem. Então, neste momento, o que é que espera da parte da polícia e da justiça? Eu espero mesmo para me dar, se tem como para me devolver meu dinheiro naquelas pessoas, eu espero só isso. Só quero só dinheiro, só acabou o dinheiro, dei para visto, não pode me resolver o dinheiro, só acabou. E gastou quanto? 1.700.000. Era só para ti ou a sua família também? Só que é para a família, para mim também. Por trás desse todo esquema estão implicados 2 cidadãos, dentre eles um pastor da Igreja Pentecostal do Ministério resgatado. Tem um meu amigo, o nome dele é Deus do Visto. Na Lingala é Nzambeia Visa, Deus dos Vistos, mas ele faz esse tipo de trabalho há muito tempo. Vou falar ainda com ele. Disse, tá bom, porque eu sou pastor. Passou 2 dias, meu irmão me ligou no Maboro, cheguei lá, me entregou 4 passaportes, ele próprio fizeram transferência diretamente, disse, me dá número do teu amigo, vou fazer já transferência. Eles fizeram transferência, eu entreguei 4 passaportes. Quando o visto saiu, eu fui lá lhe entregar. Ele tirou o visto da filha dele, que já tinha visto do Brasil. Tirou na casa dele, fiz assim. Não, disse, visto é original. Eu também fiquei em paz, porque gastei meu dinheiro. E por sua vez, o porta-voz do SIC Luanda, Fernando de Carvalho, conta como foi desmantelada a associação criminosa. Os implicados foram encontrados em flagrante delito e em posse de 49 passaportes nacionais ordinários, 2 impressoras tipo scanner, 2 cartões de vacinas internacionais, um computador de mesa e 22 selos de visto, material este de apoio para a falsificação destes vistos de viagens para a República Federal do Brasil. E em troca de serviço cobravam valores que variavam entre 1.300.000 e 1.800.000 kwanzas. Portanto, deste modo, então, recolheram vários passaportes que entregaram à pessoa, à falsificadora, e colocou, então, um total de 28 vistos falsos, arrecadando um valor de 36.400.000 kwanzas. Portanto, foram encontrados na posse desses elementos 49 passaportes. Se emitissem os 49 vistos, arrecadariam um valor na ordem dos 63.700.000 kwanzas. Portanto, conforme eu já disse, eles foram apanhados de forma fraudulenta a falsificar estes tipos de visto. Palavras do porta-voz do SIC Luanda, Fernando de Carvalho, e a detenção de 2 cidadãos implicados nos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e vistos de viagem através dos operacionais do SIC Quilambaquias. E sobre crimes não é tudo. O porta-voz provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, disse que o órgão que dirige continua a trabalhar para garantir
a segurança nas estradas face aos falsos taxistas. Em mais uma apresentação da Polícia Nacional, o que chamou-nos a atenção foi esta fala do porta-voz da polícia. Eles anunciam o assalto e tiram os pertences das vítimas e deixam as vítimas em local, em algum matagal, em alguma zona, e eles vão-se embora. Os conhecidos como falsos taxistas fingem fazer serviço de táxi em diferentes localidades da província de Luanda, seja de manhã ou à noite. As operações são realizadas com um único objetivo: roubar os passageiros. O que acontece, porém, é que são assaltos. Falsos taxistas simulam, entram para os táxis, eles anunciam o assalto e deixam depois, retiram os pertences das vítimas e deixam as vítimas em local, em algum matagal, em alguma zona, e eles vão-se embora. O que acontece é isso, e nós temos um plano específico, né? O Sinfop tem estado a trabalhar e as BACs, né, que é, portanto, pertencente aos Departamentos de Investigação de Delitos Penais, têm estado a trabalhar num plano específico direcionado para essa questão, que é precisamente sempre que ocorrer essa questão e muitas das vezes com o trabalho de proximidade que nós fazemos com as empresas de táxi, a Motrang, a Nata e a ATA, nós temos estado a sensibilizar que é importante primeiro cadastrar todos os motoristas, mas nessa perspectiva destes crimes, nós temos esclarecido muito e temos apresentado até indivíduos envolvidos, é importante fazer a participação. Os malfeitores atuam muitas das vezes através de uma associação criminosa, assim como em muitos casos, agem sozinhos, seja num candongueiro ou até mesmo nos táxis privados. Os procedimentos são únicos. É importante que os amigos de Olheios tomem bem nota do que a polícia está a fazer. Nós estamos a usar drones, estamos a usar pessoal qualificado, nós estamos a fazer busca de informação para esclarecer os crimes. E nós queremos deixar aqui nota aos taxistas, que muitos deles têm consciência que transportam meliantes. Estamos a deixar também uma nota para aqueles automobilistas que, mesmo sabendo que não se pode conduzir sob efeito de embriaguez, porque é crime, mas ainda insistem, vamos tomar medidas sérias, não vamos ter contemplações. E nós estamos, obviamente, a dar essa resposta. Esperamos da população também este feedback. Tem havido este feedback, mas é preciso aumentar ainda mais. Na sequência, no Comando Municipal da Polícia do Quilamba, a Polícia Nacional apresentou ainda 6 elementos acusados de vários crimes e detidos através das operações Escape e Ngando, que resultou na apreensão de diversos tipos de armas, 4 botijas de gás butano, TVs plasmas e uma turbina de ar-condicionado. A Autoridade Reguladora da Concorrência promoveu um seminário de capacitação aos jornalistas sobre a importância de sã concorrência em economia e mercado no auditório do Ministério das Finanças. O tema, a sã concorrência na economia de mercado, dominou as abordagens no seminário metodológico realizado recentemente pela Autoridade Reguladora da Concorrência, ARC, dirigido aos jornalistas econômicos de Angola. Profissionais de vários órgãos de comunicação marcaram presença neste magno evento de 3 horas que teve lugar no auditório do Ministério das Finanças. Na ocasião, o chefe do Departamento Jurídico de Contenciosos da ARC e coordenador da atividade, Adalberto Kawaia, exprimiu a importância e o objetivo principal do seminário. Essa atividade insere-se no amplo programa de divulgação do regime jurídico da concorrência que a autoridade tem estado a realizar com jornalistas, operadores de direitos, acadêmicos, entidades reguladoras setoriais, empresas e associações de empresas e todas as partes interessadas. Tem como principal objetivo, hoje teve como principal objetivo, informar os jornalistas sobre a forma de identificarem práticas restritivas da concorrência, portanto, abuso de posição dominante, abuso de dependência econômica e práticas coletivas proibidas, identificarem, denunciarem e divulgarem os canais
de denúncia da Autoridade Reguladora da Concorrência. A oportunidade serviu também para poder falar-se em torno do trabalho que a autoridade tem vindo a desempenhar desde a sua implementação em 2019. Ficou claro no encontro que há necessidade de maior divulgação da atividade da autoridade e conhecimento dos fenômenos econômicos ligados à defesa da concorrência. Adalberto Kawaia destacou ainda que, em termos de concorrência, o mercado angolano tem estado a reagir de forma muito lenta por conta de alguns fatores, como o novo regime jurídico e pelo fato de o Estado angolano ser, durante muito tempo, o maior fornecedor de bens e serviços em Angola. O mercado tem estado a reagir lentamente, o que é aceitável, tendo em conta dois fatores. Um regime jurídico novo, portanto, desde 2018, portanto, desconhecido para a maior parte dos operadores econômicos, e uma tradição de fazer negócios que é assente na economia centralmente planificada. E de um Estado que, durante muito tempo, era o maior produtor e fornecedor de bens e serviços. Tendo em conta esses dois fatores, então o maior trabalho e o maior constrangimento aqui é mesmo a educação, a ação pedagógica da autoridade sobre o mercado. Por outro lado, o presidente da AGECO, Cristóvão Antônio Bragança, falou da importância deste e de outros seminários e workshops para o conhecimento dos jornalistas e apelou à adesão massiva da classe em eventos desta natureza. É uma parceria que existe entre a Agência Reguladora da Concorrência e a Associação de Jornalistas Econômicos de Angola, AGECO. Portanto, no âmbito da elevação do nível de conhecimentos dos profissionais da classe. Foram matérias do interesse dos jornalistas aqui presentes, porque foram-nos também dados aqui alguns itens sobre os procedimentos a nível do portal de denúncia da Autoridade Reguladora da Concorrência, ou seja, os jornalistas tomaram conhecimento de que forma é que podem aceder ao portal de denúncias da Autoridade de Concorrência. Estivemos também aqui a absorver algum conhecimento sobre os fundamentos jurídicos da Autoridade Reguladora da Concorrência, e isso vai de encontro com aquilo que são os propósitos da nossa associação, que tem como objeto social formar, através dos seminários de capacitação, através dos workshops, tanto em parceria com instituições públicas e privadas. Para a jornalista Catarina João, o seminário de capacitação foi uma valia para o seu aprendizado como profissional de comunicação na área de economia. Consegui retirar muitas coisas, nós lá na sala de conferência abordaram assuntos como as denúncias que são feitas à autoridade reguladora de concorrência. Abordamos assuntos como as definições claras daquilo que é atividade exercida pela Autoridade Reguladora da Concorrência. Conhecemos mais a fundo aquele processo todo que é desenvolvido pela Autoridade Reguladora da Concorrência. Angola é, desde 2018, uma das 125 jurisdições do mundo com um regime jurídico de proteção da concorrência. Todavia, a concorrência no mercado angolano é caracterizada por uma presença forte de monopólios e oligopólios, sobretudo na área das telecomunicações, construção civil e outras. A pausa é curta, volte conosco, até já. Olha ainda atrás de ti. Meu Deus. Tem aqui mais gasolina. Na madre, como me faz chorar. Mas eu tô sentindo mais sufocado. Não vou conseguir falar muito, minha madrinha. Obrigada, minha madrinha. Me agarrando desprevenido.
De volta com as notícias no seu informativo, e o pastor da Igreja do Poder de Deus Vivo, Nelson Nyanyama, destacou o papel das igrejas para a resolução de conflitos no lar. A família é muito importante porque a igreja ele une as famílias. E a igreja, enquanto uma instituição que une as famílias, e os problemas existentes dentro no seio familiar, a igreja tem como a responsabilidade, primeiro, uni-los, segundo, mostrar o poder do perdão, porque onde não há perdão, ali não há resolução de nenhum problema. A igreja, nós temos como um dos papéis fundamentais o perdão, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoar não será perdoado. Quer dizer que se nós não apresentarmos o perdão como ponto principal, nós não seremos perdoados. A própria Bíblia diz que um reino dividido, esse reino não prospera. E uma família dividida, essa família não prospera. E hoje, muitos casais preferem ouvir fora em vez deles sentar e resolver. Muitos casais têm amigo lá fora, tem amiga lá fora, prefere ele buscar conselho de fora, e muitas das vezes a pessoa que vai lá buscar o conselho também vive os mesmos problemas que ele próprio vive. Em vez de aconselhar, em vez de ele mostrar uma boa via, não mostra essa via adequada, acaba por lhe desviar, lhe colocar palavras negativas, e o familiar ou o casal, em vez de sentar para resolver, tratar o assunto conforme se deve, acabam por brigar, e ali as coisas começam a complicar. Então, o meu conselho, casal, senta, conversa com o seu esposo, com a sua esposa, tratem assunto dos vossos filhos, porque a situação do casal, o casal são os primeiros que devem resolver antes de chamar o padrinho, antes de levar para o pastor, antes de procurar um. E da página desportiva, Soares, camisola 19 do Petro de Luanda, anunciou a sua despedida do clube e do futebol nacional por motivos de doença, enquanto que no 1º de agosto, o treinador Filipe Nzanza confirmou a sua saída do clube após a disputa da Taça de Angola. É a despedida de mais um craque do Petro de Luanda, Soares, um dos homens da defensiva dos Petróleos. Durante 4 épocas, pode considerar 4 anos, e levo muita coisa daqui, não só as conquistas de título, mas um aprendizado de vida. Então levo este país no meu coração, a nação tricolor. Depois de jogar cerca de 4 épocas, Alex Soares decide voltar à terra natal, mas sem deixar de parte o que viveu. Não estarei aqui mais presente, mas estarei no Brasil com pensamento positivo sempre aqui, e espero voltar aqui em breve para uma final de Liga dos Campeões. Com certeza que o Petro, mais cedo ou mais tarde, chegará em uma final. Aqui é mesmo um lugar para... Eu sempre falo para minha esposa que queria trazer as pessoas que eu conheço para passar aqui, pelo menos que fosse uma semana, alguns dias, para aprender o que é viver. Esse povo angolano, às vezes, com tão pouco, e são pessoas tão felizes. E às vezes outras pessoas têm e andam sempre reclamando, mas é mesmo aprendizado de vida, ou dar valor num prato de comida, uma coisa assim. Por isso é que eu saio daqui mais feliz ainda por ter vivido neste país e aprendido. Foram 4 girabolas, 2 supertaças e 3 taças de Angola. O médio defensivo brasileiro de 36 anos jogou 131 jogos, marcou 6 golos, fez 3 assistências e muitos títulos. Hoje, Soares despede-se do futebol angolano, mas deixa uma marca que nunca será esquecida. Adeus, Soares. Ainda na senda das despedidas, após a derrota por 1-0 diante do Cabos Corpe, na final da Taça de Angola, Filipe Nzanza anunciou a sua saída do comando técnico do 1º de agosto. No cargo há 3 temporadas, o treinador destacou o apoio recebido da direção
e o trabalho realizado em tempos difíceis. Em tom de despedida, Nzanza fez questão de reconhecer quem esteve do seu lado desde o início. Agradeço à direção, na pessoa do presidente Hendrick, que me confiou o cargo de treinador principal, juntamente com o vice-presidente. Também agradeço o general Sá Miranda e o professor Mário Calado pelo voto de confiança. Foram 3 anos difíceis, no momento mais complicado do 1º de agosto, mas demos a cara. No seu último jogo, o 1º de agosto não conseguiu conquistar a Taça de Angola 2025, ao ser derrotado por 1-0 pelo Cabos Corp na grande final, disputada num clima de muita emoção. E fora de portas, na Nigéria, sobe cada vez mais o número de mortes devido à devastação com chuvas torrenciais e colapso de barragem naquele país da África Ocidental. Todo o impacto internacional na voz da Patrícia Batista. As chuvas torrenciais que causaram inundações devastadoras na Nigéria ocorreram na madrugada de quinta-feira, 29 de maio deste ano. A cidade mercantil de Mokwa, no estado de Níger, foi uma das mais afetadas, com pelo menos 111 mortes confirmadas. As autoridades alertaram que o número de vítimas pode aumentar à medida que mais corpos são encontrados. A tragédia foi agravada pelo colapso de uma barragem próxima que intensificou as inundações. As equipas de resgate continuam trabalhando para ajudar os moradores e recuperar desaparecidos. Segundo o porta-voz da Agência de Gestão de Emergência do Estado de Níger, mais de 3.000 pessoas ficaram desalojadas, 265 casas foram completamente destruídas e 2 pontes foram arrastadas. Letônia, Colômbia, Bahrein, República Democrática do Congo e Libéria foram eleitos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2026 a 2027. De acordo com a luz ao voto secreto dos 193 Estados-membros da ONU, na Assembleia Geral resultou em 186 votos para o Bahrein, 183 para a RDC, 181 para a Libéria, 180 para a Colômbia e 178 votos para a Letônia. Os novos membros eleitos que concorreram tomarão posse a 1 de janeiro de 2026 e exercerão funções até 31 de dezembro de 2027. Vão substituir 5 países cujos mandatos de 2 anos terminam no fim do ano: Argélia, Coreia do Sul, Eslovénia, Guiana e Serra Leoa. É com o Impacto Internacional que nos despedimos de si, gratos pela sua audiência. E lembre-se que só quem tem disciplina conhece o progresso. Saudações.